Olá, galerinha do sexto ano. Nessa videoaula de número 45 de matemática, nós vamos resolver as situações problemas envolvendo frações. Então, nós estamos na página 88 do nosso novo livro. E o exercício agora, ele vai trazer vários problemas envolvendo operações de frações, tá bom? Então, o primeiro a prova vai ler. Igor é pintor e está realizando a pintura de um muro extenso. No primeiro dia, diz ele que conseguiu completar 1/8 do seu trabalho. Já no dia seguinte, pintou uma parte correspondente a 3/7 do que faltava pintar. Se ele deve pintar uma área de 600 metros quadrados de superfície do muro, responda ao que se pede. Então, na letra A, ele fala assim, ó. Que fração de todo o serviço inicial Igor terminou apenas no segundo dia? Então, galera, para a gente entender o que a gente tem que fazer, primeiro a gente vai marcar assim, ó. No primeiro dia, ele fez 1/8 do total. No segundo dia, ele fez 3/7 do que faltava pintar. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto que faltava pintar aqui no segundo dia, para depois eu fazer a operação. Então, se aqui ele pintou 1/8, o todo não seriam 8/8? Então, primeiro eu tenho que entender que esse é o total, é quanto ele tem para pintar. No primeiro dia, ele pintou 1/8, então aqui nós vamos descobrir nessa operação quanto que falta ainda pintar. Está no mesmo denominador, eu posso fazer 8 menos 1, que é 7. Então, ainda falta pintar 7/8. Quando ele pergunta para nós, na letra A, que fração de todo o serviço inicial Igor terminou apenas no segundo dia? Então, ó, no segundo dia, o que ele quer saber? Ele fez 3/7. Só que ele fez 3/7 de 7/8, que é o que faltava. Então, quando eu tenho o D aqui, significa multiplicação, gente. Então, ó, 3/7 vezes 7/8, que é o quanto a gente descobriu aqui, ó, que faltava pintar. Beleza? Agora, como que eu faço a multiplicação? Numerador multiplica por numerador, denominador multiplica por denominador. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 8, 56. Agora, a gente tem que simplificar essa fração, tá, galerinha? Deixa eu ver aqui. Então, ó, eu vou simplificar, né? Dá para dividir aqui por 7, dá para dividir aqui por 7. E aí, a gente vai observar também uma outra coisa. 21 dividido por 7 é 3. 56 dividido por 7 é 8. E aí, ó, o que a gente observa? Se eu simplificasse nessa diagonal, igual a Pro já tinha ensinado para vocês, então, eu vou fazer de outra forma aqui embaixo, ó. 3/7 vezes 7/8. Se eu tenho 7 e 7 na diagonal, eu posso dividir aqui por 7 e dividir aqui por 7. Eu posso simplificar na minha diagonal. E aí, eu fiquei aqui com 1 e aqui com 1, ó. Isso aqui deu 1, isso aqui deu 1. 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 8 é 8. Deu o mesmo resultado, porém, eu simplificando antes é mais fácil do que simplificar depois, ok? Agora, na letra B, ele pergunta assim: que fração total irredutível de todo o trabalho ele concluiu até o segundo dia? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que lembrar que na letra A, a gente calculou os 3/7 de 7/8, não foi? Que era quanto que ele fez em relação ao que faltava. Então, nós temos que usar a fração que nós encontramos na letra A, ok? Então, nós vamos somar
o que ele fez no primeiro dia, mais o resultado da letra A. Por quê? Porque o resultado do item A é os 3/8. É o que a gente encontrou, que ele fez, que era do que faltava, beleza? Então, tomem cuidado com isso. Se vocês pegarem a fração errada, vocês erram no exercício. Então, vamos lá. Se ele quer saber quanto que ele já pintou na letra B, ó, que fração total irredutível do trabalho ele concluiu até o segundo dia. Então, no primeiro dia foi 1/8 e no segundo dia, 3/8. Aí, eu vou somar, beleza? Então, ele vai somar os numeradores, o denominador é igual, deu 4/8, e ele pede na fração irredutível. Então, eu vou simplificar aqui por 4, vou simplificar aqui por 4, porque os dois são múltiplos de 4. 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. Então, a fração irredutível é meio. No exercício C, ele pergunta: quantos metros quadrados de superfície do muro ele ainda tem para pintar após o segundo dia? Então, ó, ele quer saber em metros agora. Então, lá no comecinho, no enunciado do problema, ele falou para nós que o muro tinha 600 metros quadrados. Se ele pintou nos 2 dias meio, o que significa meio? Meio é a metade do total, tá? Então, como que nós vamos fazer essa conta? A gente tem que fazer meio de 600 metros quadrados. Quando eu tenho D, lembra que a Pro falou que multiplica? Então, é 1 vezes 600 dividido por 2. Ou eu já posso pensar que é a metade disso daqui que falta. Então, a metade de 600 é 300 metros quadrados. No exercício 2, ele fala que um rolo de fita tem 5 inteiros e 3/5 metros. E ele quer cortar esse rolo de fita em pedaços iguais com esse tamanho aqui, ó. 1 inteiro e 2/5 metros. Então, galera, a gente tem que fazer o que é isso? Ele vai cortar em pedaços, ele vai dividir a fita. Se ele vai dividir a fita, eu vou pegar o total, esse aqui é o total de metros. Então, 5, 3 inteiros e 3/5, 5 inteiros e 3/5, dividido por 1 inteiro e 2/5. Lembrando que eu não posso trabalhar com esse número misto, então eu tenho que transformar ele em fração imprópria, que é 5 vezes 5 mais 3, 1 vezes 5 mais 2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse número em fração imprópria. 5 vezes 5, 25, mais 3, 28/5, dividido por 5 vezes 1, 5, mais 2, 7/5. Agora, galera, lembra como que a gente resolve a divisão? Nós mantemos a primeira fração do jeito que ela está, então, 28/5, e eu inverto a segunda. Então, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. O 5 vai para cima e o 7 vai para baixo. Aqui, ó, nessa diagonal, eu posso simplificar na diagonal, ó. Aqui eu vou dividir por 5, aqui eu vou dividir por 5. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. 28 vezes 1, 28. 1 vezes 7, 7. 28 dividido por 7 é igual a 4. Então, o resultado para nós desse exercício é 4 metros. Os pedaços de fita que ele cortará serão de 4 metros.
Esse exercício número 3, ele pede pra gente representar as frações 9/2, 5/4, 7/4 e 15/5 na reta numérica. Então, a reta, ela parte do 0, 1, 2, 3, 4, 5. No meu aqui, eu só fiz a metade. Depois, conforme a necessidade, eu faço a metade da metade. Mas aqui é meio, aqui é 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que do jeito que essas frações estão, eu não consigo localizar na reta, eu não consigo olhar na fração e saber exatamente onde ela é. Então, eu preciso transformar esse número, que todos aqui são fração imprópria, em número misto, para eu saber a quantidade de número inteiro que tem dentro aqui desse número, beleza? Então, lembra lá, o que a gente faz para transformar a fração imprópria em número misto? A gente efetua a divisão. Então, é 9 dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar 4 inteiros, ó. 2 vezes 4, 8, sobra resto 1. Então, deu 4 inteiros e 1, que é o resto, 1/2, beleza? 5 dividido por 4 vai dar 1 e sobra 1 também. Então, é 1 inteiro e 1/4. O resto é 1/4, beleza? 7/4. Eu vou dividir 7 por 4, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. 7 menos 4, 3. Então, aqui é 1 inteiro e 3/4. 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15, deu 0. Então, aqui deu apenas 3 inteiros. Esse tá mais fácil de localizar, né? 3 inteiros. Então, a prova vai colocar de rosa, tá bom? Como nós temos aqui frações que estão divididas em 4 partes, eu tenho que dividir no de vocês, no livro já tá dividido. Eu acho que veio a reta pra vocês. No livro já tá dividido em 4 partes. Então, a prova vai dividir em 4 partes o meu também, tá bom? Então, ó, vou dividir no meio da metade, meio. Agora, cada partinha dessa aqui, ó, é 1/4, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira fração, 9/2, aonde que ela está? Ela está em 4 inteiros e metade. Então, é nesse risquinho aqui, ó. 4 inteiros e mais a metade desse tanto aqui. Então, aqui está a fração 9/2. Agora, 1 inteiro e 1/4. 1 inteiro tá aqui. 1 inteiro e 1/4 é apenas um pedacinho atrás do 1. Então, aqui está a fração 5/4. Tem uma outra forma da gente fazer isso e talvez não precisasse fazer aqui, ó. Se eu contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5/4, certo? Se eu contar aqui, ó, 9/2, ele quer 9 metades. Então, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 metades, beleza? Vamos lá. Aqui, 1 inteiro e 3/4. 1 inteiro, agora ele quer 3 partes. 1, 2, 3. E 3 partes. Vai ficar bem aqui, galera, ó. Não, tava pondo de rosa. Vai ficar bem nesse risquinho aqui, ó. 1 inteiro e 3/4 é o 7/4. Então, ó, 5, 6, 7, o próximo risquinho é 7/4. 15/5. 15/5 deu 3 inteiros. Então, aqui no risco do meu 3 inteiros, vai o 15/5. Agora, pessoal, exercício 4, ele tá na página 89, tá bom? No exercício 4, ele fala aí de um sítio. Opa. Ele fala de um sítio. Clóvis, né, comprou uma chácara e pretende criar alguns animais, fazer uma horta e ainda plantar algumas árvores frutíferas.
para fazer uma horta... Não, ele decidiu separar 1/5 do terreno para criar alguns animais, 1/3 do total para fazer a horta e 1/4 para montar o pomar. Com isso, que fração de toda a chácara ainda sobrará? Então, aí vai dar uma expressão numérica. A gente tem que entender que o total da chácara é 1/2, tá certo? E aí, as outras partes que ele falou, a gente vai ter que somar e tirar desse 1/2 para saber quanto sobrará. Então, a nossa expressão vai ficar assim no exercício 4. 1/2 menos o quê? Menos todas as frações que ele vai dividir aí para fazer cada coisa. Então, 1/5 era para os animais, 1/3 era para a horta e 1/4 era para o pomar. Então, ó, eu vou ter que somar primeiro isso, para depois tirar do meu total. Aí, eu sei quanto sobrou de terreno que ele ainda pode fazer alguma outra coisa. Então, 1/2 menos. Entre 5, 13 e 4, nós temos que fazer o MMC. Para ver que número que vai dar, tá bom? Então, 3, 4 e 5. Vamos dividir primeiro por 2, copia o 3, 4 dividido por 2 dá 2, copia o 5, divide por 2 de novo, 3, 1, 5, divide por 3, vai dar 1, eu copio o 5, divide por 5, cheguei na minha linha de uns. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Agora, eu vou colocar as frações aqui, ó. Os denominadores, né? Eu vou usar o 60. Então, todas as 3 frações terão denominador 60. Qual é a operação que a gente vai fazer? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós vamos fazer isso com todas as frações. Opa, inverti aqui, gente. Perdão. Divide, multiplica. Então, vamos lá. 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 1, 12. 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 1, 20. 60 dividido por 4 é 15. Deixa eu ver aqui. 60 dividido por 4 é 15. 15 vezes 1, 15. Agora, eu tenho o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. Então, aqui ficou 1 menos 12 mais 20 mais 15. Então, ó, 12, 20 e 15. Vai dar 7 e aqui 4. Então, ó, já pode tirar o parênteses, porque a gente já resolveu, né? Somei tudo de uma vez. Então, deu 47, 60 avos. Se eu for pensar uma fração para fazer a subtração, ou eu vou usar o denominador 60, ou eu tenho que pensar que esse 1 inteiro, ele significa, no denominador 60, 60 dividido por 60. 60 é 60 avos, 60 dividido por 60 não dá 1? Então, é esse que eu vou usar para tirar 47, 60 avos. Tem outra forma de fazer? Tem. Eu vou pensar no denominador. Então, aqui eu vou pôr um imaginário e divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Entre 60 e 1, o denominador vai ser 60. 60 dividido por 1 dá 60, vezes 1, 60. 60 dividido por 1 por 60 dá 1. 1 vezes 47, 47. Agora, é só fazer a subtração. Então, 60 menos 47. Aqui emprestou. 5 menos 4, 1. Tem 13, 60 avos para usar ainda da forma que ele quiser.
Aqui no exercício 5, que é um exercício da UBMAP, a gente tem que descobrir que número que tá aqui no ponto C. Para isso, eu tenho que descobrir quanto vale cada espacinho aqui, do A até esse risquinho, desse risquinho até esse, ele tem uma quantidade correta. Para isso, eu tenho que fazer a diferença entre esses dois e descobrir quanto que vale cada pedacinho. Então, a primeira conta que a gente tem que fazer é 19 sextos menos 7 sextos. Porque aí eu vou descobrir o espaço daqui até aqui, beleza? Depois que eu descobrir isso, eu consigo entender qual vai ser o ponto C. Eu tenho que dividir ainda o resultado desse por 4, para descobrir quanto que é cada pedacinho. 19 menos 7 dá 12 sextos. Significa que que aqui, ó, tem 12 sextos do A até o B. Mas ele não tá dividido em 4 partes? Então, 12 dividido por 4 é 3. Então, aqui é 3 sextos, aqui é 3 sextos, aqui é 3 sextos, aqui é 3 sextos. Então, o C, ele está o quê? Ele está antes dos 7 sextos. Então, para eu descobrir o ponto C, eu tenho que fazer 7 sextos menos 3 sextos. 7 menos 3 dá 4. 4 sextos. Ah, Pro, mas 4 sextos não tem aí na alternativa. Correto, não tem. Vamos simplificar para ver se a gente encontra alguma alternativa aí correta. Então, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Agora, nós temos uma alternativa aí. A alternativa D é a correta, 2 terços. Agora, o exercício 6, galera, fala assim. Renata faz enfeites para uma festa infantil e recebeu uma encomenda para um aniversário que ocorrerá no final do mês. Ela já conseguiu fazer 5 sétimos, só que ele não fala qual é a quantidade desses 5 sétimos, beleza? Então, ele fala assim, ó, ela já fez 5 sétimos do total de enfeites e ainda precisa fazer 20 enfeites. Qual deve ser, então, o total de enfeites dessa encomenda? Então, ela já fez 5 sétimos, a gente tem que lembrar que o total é 7 sétimos. Peraí que a Pro errou aqui. O total é 7 sétimos. 7 sétimos é um inteiro, que é o total da encomenda. Então, 7 sétimos é o total. 5 sétimos ela já fez. Então, se ela já fez 5 sétimos, ainda falta 2 sétimos para ela completar. E 2 sétimos tá falando lá no meu enunciado que são 20 enfeites. Se 2 sétimos é 20 enfeites, quanto que vale 1 sétimo? É a metade disso, não é? Metade de 20, que será 10 enfeites. Agora ficou fácil. Se 1 sétimo é igual a 10, quanto que vai ser 7 sétimos? Eu tenho que multiplicar o meu 1 sétimo vezes 10. Para eu descobrir 7 sétimos, peraí, gente, tá errado o que a Pro tá falando, ó. Para eu descobrir 7 sétimos, eu tenho que entender que 1 sétimo é 10, então eu vou multiplicar 10 enfeites por 7. Não é 7 sétimos? Então, o total de enfeites que ela tinha que fazer eram 70 enfeites, beleza? E é o que ele pergunta, qual é o total de enfeites? São 70 enfeites no total. Exercício 7 agora, galera. Rafael e Miguel são primos e foram visitar a sua tia Olga. Ela disse que poderiam pegar algumas balas que estavam em um pote na cozinha. Rafael foi o primeiro e pegou 1/3 das balas.
Depois foi Miguel, que pegou metade do restante, sobrando 6 balas no pote. Calcule quantas balas cada um pegou. Então, o Rafael pegou 1/3, o Miguel pegou metade do restante e sobraram 6 balas no pote. Então, se aqui é 1/3, galera, significa que o total do pote é 3/3, certo? Agora, vamos passar essa fração aqui para terços também. Miguel pegou a metade do que sobrou. Se esse aqui pegou 1/3, o que sobrou é 2/3. Simplifica na diagonal, divide por 2, divide por 2. Significa que o Miguel também pegou 1/3. Se esse aqui pegou 1/3, esse aqui também pegou 1/3. Significa que 1/3 é o que tinha sobrado no pote. Então, se aqui também sobrou 1/3 e são 6 balas, significa que cada um pegou 6 balas. Porque os 3/3 é 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Então, esse aqui, ó, é o Rafa. Esse aqui é o Miguel. E esse aqui é o que sobrou no pote. Que são 6 balas. Se aqui é 1/3, 1/3 e 1/3, cada um pegou 6 balas. E quanto tinha no pote, então? 3 vezes 6, tinha 18 balas no pote, o total, beleza? Ficamos por aqui. No chat, eu e a Prodiana passamos a lição de casa. A gente já tá quase acabando essa apostila. Eu preciso ver com o colégio quando que chegará a apostila do grupo 9 para vocês, tá bom? Beijos e bye, bye.